Você já parou para pensar o quanto a tua e a minha ansiedade diminuiria se a gente acreditasse de verdade mais no cuidado de Deus por nós? Parece que a gente se acostumou a viver em um ciclo de ansiedade e de preocupação o tempo todo. E eu acho que prevendo isso, Jesus falou lá atrás: não andeis ansiosos com coisa alguma. Uma mentira que a nossa mente contou e que às vezes ainda conta para nós mesmos é de que Deus só nos aceita quando a gente se comporta bem, quando a gente é bonzinho, quando a gente não erra, quando nós somos fortes o suficiente. Do contrário, Ele está sempre bravo, olhando para a gente e esperando a gente pisar na bola, cometer um erro para dizer: tá vendo? Quantas vezes você vai cair no mesmo erro? Mas essa não é a verdade. A verdade é que o amor de Deus nunca mudou. O que mudou foi a nossa percepção a respeito dele. Desde muito pequeno, desde muito novinho, a gente aprende a viver num sistema de trocas. Se você for bonzinho, você recebe um presente. Se você fizer tal coisa, você recebe outra coisa. Se você errar, você é rejeitado. E sem perceber, a gente aplica essa lógica a Deus também. Pelo menos eu apliquei durante muitos anos da minha vida, e a gente acaba transformando o amor divino, que é puro, incondicional, eterno, em algo que a gente precisa fazer alguma coisa para ganhar. A mente humana é insegura, é ferida, e a gente acaba criando um Deus à nossa imagem. Um Deus que cabe aqui dentro da nossa cabeça. Um Deus impaciente, exigente e muito, muito difícil de agradar. Mas eu quero dizer para você que esse Deus não é real. Ele é o reflexo da nossa culpa, das nossas inseguranças. E eu confesso a vocês que eu demorei muito para enxergar o amor de Deus por mim. Um amor real, desinteressado e constante. A Bíblia diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Isso está escrito lá em 1 João 4,18. Isso significa que quando a gente acredita de verdade que nós somos amados, a ansiedade perde a força, a insegurança começa a ceder e o coração finalmente descansa. Não é uma crença teórica, é uma convicção que muda completamente a forma como nós olhamos a vida. E quando a mente começa a confiar de fato nesse amor de Deus, nesse amor incondicional, nessa certeza de que Ele está com a gente, ela para de querer controlar todas as coisas, de querer controlar as pessoas. A mente descansa porque ela sabe que está segura. Imagine se cada pessoa acreditasse profundamente que Deus a ama. Simples assim. Quantas discussões seriam evitadas? Quantas comparações deixariam de existir? Quantas noites de insônia seriam curadas? Somente pela certeza de estarmos nas mãos de um Pai que cuida de fato da gente. Grande parte da nossa ansiedade nasce da dúvida sobre este amor de Deus por nós. E quanto mais a gente tenta provar que somos dignos desse amor, mais cansados e mais inseguros nos tornamos. Mas quando a gente para de lutar e apenas recebe esse amor, a alma começa a respirar de novo. A mente humana pode distorcer o amor de Deus, mas o Espírito Santo nos convida a voltar à verdade. Deus nunca deixou de amar você. E se você acreditar de fato nisso, não apenas de forma racional, mas com o sentimento, com o coração, com a emoção, a ansiedade e o medo vão perder espaço, porque o amor perfeito lança fora todo o medo. E eu quero compartilhar com você uma pequena história sobre a minha netinha, de 2 meses.
eu estava ajudando minha filha a cuidar da minha netinha. E ela totalmente dependente da gente. Mas um belo dia eu me deitei e comecei a orar a Deus e falei, nossa, estou me sentindo assim meio improdutiva, sem tempo de orar muito, sem tempo de ler muito a Bíblia. E aquilo estava me incomodando, mas eu não havia percebido até então que o velho padrão de que eu não era amada por Deus estava ali presente. Eu não tinha me apercebido disso. Então eu comecei a conversar com Deus ali e de repente o Espírito Santo disse para mim: o que a Sofia, que é o nome da minha netinha, fez para que você a amasse? E eu pensei, nada, realmente nada. Ela é a minha neta e ela é um ser totalmente dependente. Então Deus me disse, você também não precisa fazer nada para que eu te ame. Você faça porque você me ama, mas não para que eu te ame. Isso fez toda a diferença para mim naquele dia. E eu pensei, nossa, que experiência incrível. Se você observar um recém-nascido, você vai ver que se a gente deixar ele ali, ele não vai conseguir sobreviver sozinho. E é assim a gente não vai conseguir sobreviver sem o nosso Pai Celestial. Confia, Deus te ama e Ele está sempre com você, porque essa é a promessa. Ele disse, eu estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E o amor de Deus não muda. E se você acha que essa mensagem é interessante para alguém, compartilha, comenta, dá um like. Isso vai ajudar que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima.